Eu quero ler um texto com você em que fala exatamente sobre o momento do arrebatamento da Igreja de Cristo, que está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem disse essas palavras foi o apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica e também a todos os crentes. Diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Que reunião é essa? Exatamente o que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, quando se encontrar com Cristo nas nuvens. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, ou seja, por ensino, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Então eu quero parar aqui um pouquinho. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola para trazer orientação aos irmãos que estavam um pouco perturbados quanto aos sinais do tempo do fim e também sobre as profecias, as palavras de Cristo, aquilo que Cristo ensinou aos seus servos. Então, Paulo, ele como mestre, ele trouxe esse entendimento para que os irmãos não pudessem ficar vulneráveis ali com tantos ensinando, e muitas vezes ensinando heresias, fazendo com que os irmãos perdessem ali o caminho. Por isso a necessidade de mestres para fazer com que a igreja caminhe na direção em que o Senhor determinou para a sua igreja. Então ele continua dizendo: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então ele está dizendo de um tempo de apostasia. Eles aqui estavam no início da era da igreja. Muitos ainda tinham para se converter à fé em Cristo Jesus, Então, esse tempo de apostasia é o quê? O tempo de abandono da fé. As pessoas iriam abandonar o caminho da verdade e iriam voltar às práticas antigas. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aqui ele está falando sobre o anticristo, a manifestação do anticristo. E o próprio apóstolo João, ele fala que, olha, irmãos, muitos anticristos já têm se levantado sobre a terra. Muitos falsos profetas também. Então, as ações do anticristo já estão acontecendo desde essa época. Hoje, então, muito mais. Então, ele está dizendo, olha, sem que se manifeste um homem do pecado, ou seja, o próprio anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então ele está revelando as verdadeiras intenções desse homem. Porque no primeiro momento o anticristo ele vem para encantar o mundo. Ele vem para se mostrar como solucionador dos problemas mundiais, do problema do clima, problema financeiro, socioeconômico, militar. Ele vem para pôr a ordem ao caos que vai acontecer nesse período. Que antes que ele se manifeste, algumas coisas vão acontecer na terra. Então, ele vem para encantar. E o Senhor está revelando aqui, através do apóstolo Paulo, a verdadeira intenção dele, é se sentar lá no trono e exigir adoração, lá no templo, lá em Jerusalém. E não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco. Então, Paulo está lembrando os irmãos, olha, eu já falei com vocês sobre isso. Eu ensinei vocês esse assunto. E vocês se perderam no meio do caminho. Então, eu estou falando novamente. E isso acontece muito com os crentes. Por isso que os 5 ministérios precisam atuar no meio da igreja para edificar os irmãos. Então, os mestres, principalmente, eles precisam trazer esse entendimento das profecias bíblicas, dos tempos das estações, porque são os que melhor podem falar à igreja. Então, vamos dizer aqui, e agora vós sabeis o que o detém, ou seja, detém quem? O anticristo, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que vocês sabem quem está detendo ele de se revelar, essa verdadeira face dele, a própria igreja.
Porque o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Então, as ações do Espírito Santo sobre a igreja, que é muito forte ainda na terra, e isso impede com que o anticristo ele revele a sua verdadeira face, suas verdadeiras intenções. Então, quando do meio for tirado, ou seja, quando a igreja for arrebatada, o anticristo vai revelar quem ele realmente é. Entendeu? Então, aqui nós já entendemos que o anticristo, ele vai aparecer após o arrebatamento da igreja. Então, a igreja vai ser tirada nesse meio. A igreja ainda vai estar aqui na terra quando ele se manifestar como bonzinho, como aquele que vai solucionar os problemas. Até então, tudo bem. Mas quando ele revelar a própria face de quem ele é, nesse momento a igreja não está na terra. E eu sei que esse é um assunto muito discutido entre os cristãos. Muitos não concordam, tem vários pensamentos, mas a palavra de Deus é muito clara. Aqui está revelando exatamente o momento em que a igreja vai ser tirada da terra. Então aqui está dizendo que depois que isso acontecer, vai ser revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca. Ou seja, isso vai acontecer já no final da grande tribulação, em que o Senhor vai estar desfazendo todos os seus exércitos, né? E vai estar lançando ele mais o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Então fala que ele vai aparecer com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ele vai vir segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Então ele vem com poder místico. E as pessoas vão cair mesmo na conversa dele. Ele vem controlando com misticismo. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, por causa da iniquidade do coração das pessoas e pela rejeição que fazem ao Filho de Deus, Deus mesmo vai enviar a operação do erro, ou seja, o anticristo, para que as pessoas sejam ainda mais merecedoras do castigo divino, do castigo de Deus, porque essas pessoas vão ser julgadas porque elas não creram na verdade que podia libertá-los e que podia salvá-los, né? Porque antes, como o texto aqui continua dizendo, tiveram prazer na iniquidade. Então, a operação do erro vai vir para aqueles que rejeitam a Cristo. A palavra do Senhor diz que quem vai participar do arrebatamento da igreja, esse momento em que a terra vai estar vivendo uma grande tribulação, é a igreja fiel, é a igreja de Filadélfia, conforme diz Apocalipse 3, a partir do versículo 7. É a igreja fiel, é a igreja que mesmo com pouca força, não negou o nome do Senhor Jesus. E mesmo sendo desafiada ali pelos da sinagoga de Satanás, ela se manteve firme, fiel a Deus, cumprindo o propósito do Senhor. Se você aceitou a Jesus, mas não vive uma vida fiel a Ele, é tempo de você se corrigir. E só vai para o arrebatamento aqueles que estiverem com a vida correta diante do Senhor. Aqueles que forem justificados por Ele. E só vai chegar na linha, né, na linha de chegada, que é a linha da salvação, quem atravessou com Cristo fielmente. Porque muitas pessoas estão dentro da igreja vivendo uma vida completamente errada. É importante dizer que o arrebatamento vai acontecer e o Senhor vai chamar apenas aqueles que são fiéis a Ele. E aqueles que não forem fiéis vai ter que enfrentar o anticristo, o falso profeta e o dragão. E para serem salvos, vão ter que entregar suas próprias vidas em sacrifício a Deus. Então vai ser algo terrível. É melhor viver todo o processo da vida cristã, mesmo com dificuldades agora, porque depois vai ser muito difícil. Apesar de ser uma palavra exortativa, é uma palavra que também nos chama a dizer que ainda há tempo. O Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida, quer fazer uma obra através de nós. E Ele conta conosco nesse momento.